Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Que a paz, que o amor, que a misericórdia de Deus esteja nos vossos corações. Que bom estarmos juntos em mais um projeto Semear, onde a palavra de Deus é semeada com amor e com carinho nos nossos corações, para que ela cresça, frutifique e seja instrumento de evangelização para muitas outras pessoas. Que bom! Glória a Deus que estamos juntos, porque a palavra nos une. Ainda que estejamos fisicamente distantes, mas estamos unidos pela mesma palavra. Estamos no 5º domingo do tempo comum, já bem próximo de iniciarmos a Quaresma, que é um tempo propício para refletirmos e para rezarmos. Essa é a proposta da Quaresma, preparando-nos para a grande solenidade da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje é particularmente especial para todos nós batizados. Nos mostra a missão. No Evangelho, Jesus vai deixar isso muito claro. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 29 até o versículo 39, nós vamos ver toda a história de Jesus quando vai à casa de Pedro, encontra a sua sogra enferma, a cura, ela passa a servi-los. Mas vamos nos ater ao finalzinho desse evangelho, a partir do versículo 35. O evangelista Marcos vai dizer o seguinte: de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas por toda a Galileia e expulsando os demônios. Amados, Jesus aí define a sua missão. Foi para isso que eu vim. Jesus veio para pregar, para anunciar, para instaurar o reino de amor de Deus. Até aquele momento, o que imperava era a lei. A partir dali, o que deveria imperar e conduzir as pessoas deveria ser a lei do amor, a lei da misericórdia, a lei do perdão. Para isso Jesus veio, para instaurar um novo reino de amor e de justiça. E se Jesus dá essa característica ou declara qual é a finalidade da sua vinda à Terra, muito mais a igreja, fundada por Ele, conduzida por Ele, assistida por Ele, deve seguir os mesmos passos do seu fundador, anunciar o Evangelho. E aí São Paulo vai deixar isso muito mais claro, muito mais evidente e muito mais, vai aproximar muito mais dessa realidade de cada um de nós. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, nós vamos encontrar lá no início da segunda leitura: anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Amados irmãos, aí está posta para nós aquilo que nós precisamos fazer. Somos enviados, primeiramente somos chamados, somos capacitados, somos preparados e depois enviados. E a nossa missão é
evangelizar. São João Paulo II vai dizer que, e outros papas também disseram, que o maior serviço, a maior caridade que se pode prestar é evangelizar. E vai dizer, concluindo, que a única missão da igreja é anunciar o Evangelho. Nós não temos outra missão. Às vezes nós nos perdemos fazendo muitas coisas boas. Às vezes nós desviamos o foco porque queremos fazer muitas outras coisas e corremos o risco de deixar de fazer aquilo que é a essência da nossa missão: anunciar o Evangelho, levar Jesus Cristo às pessoas. A Igreja, através do Papa Paulo VI, na sua carta encíclica Evangelii Nunciandi, no parágrafo 14, vai reconhecer isso, também se referindo, citando esses dois textos do Evangelho de hoje. Jesus, quando diz eu vim para isso, e Paulo, quando diz ai de mim se não evangelizar. Também citando estes textos, Paulo VI vai dizer o seguinte na Evangelii Nunciandi: nós queremos confirmar uma vez mais que a tarefa de evangelizar todos os homens constitui a missão essencial da Igreja. Tarefa e missão que as amplas e profundas mudanças da sociedade atual tornam ainda mais urgentes. Evangelizar constitui de fato a graça e a vocação própria da Igreja, a sua mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar, ou seja, para pregar e ensinar, ser o canal do dom da graça, reconciliar os pecadores com Deus e perpetuar o sacrifício de Cristo na Santa Missa, que é o memorial da sua morte e gloriosa ressurreição. Amados, está aí, claro, transparente, cristalina, a posição da Igreja e a exigência, ou podemos dizer assim, a expectativa de Jesus para cada um de nós. Anunciar o amor de Deus, evangelizar. Não nos percamos em muitas outras coisas. É claro que existem muitas ações que são consequências da evangelização. Existem muitas atitudes que são consequências da evangelização. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é evangelizar, anunciar o Evangelho. A partir daí, todas as consequências acontecerão. Nós queremos mudar a sociedade? Comecemos a evangelizar. Nós queremos que as pessoas mudem? Vamos evangelizar. Nós queremos que as pessoas se convertam? Vamos levar Jesus Cristo a elas. Isso é evangelizar. É, como diz aqui a carta, como diz Paulo VI, é a vocação própria da Igreja, a sua mais profunda identidade. E nós, que somos a Igreja, precisamos assumir essa vocação e essa identidade como algo que nós devemos fazer todos os dias, de todos os momentos. Jesus abandonou a cidade, o conforto da cidade, para ir às aldeias, pregar e anunciar. São Paulo diz que é uma obrigação anunciar, e ele chega a dizer isso: ai de mim se não o fizer. E nós? O que estamos fazendo para anunciar e para evangelizar? Qual é a nossa proposta? E aí nós entramos com todo o projeto de evangelização que a Igreja propõe, que a Renovação Carismática propõe. Nós não podemos perder tempo e não podemos nos desviar deste foco. Ai de mim se não evangelizar. A palavra de Deus, a evangelização deve nos consumir, deve nos impelir para uma ação evangelizadora, contundente, transformadora.
para que as pessoas se convertam, mudem de vida. Nós queremos que a sociedade mude. E está precisando mudar. A sociedade está muito longe de Deus, mas não haverá mudança se nós não levarmos Deus para essas pessoas. Meu irmão, que a liturgia deste domingo, iniciando a 5ª semana do tempo comum, nos coloque dentro da essência do nosso batismo e que nos transforme, nos convença de que devemos ser verdadeiros, eficientes e comprometidos com a evangelização. Que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade, quando estaremos aprofundando ainda mais esse tema. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro. Fique com Deus.